Olá, a graça e a paz, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série Encontros com Jesus. Hoje eu quero te convidar a meditar em um encontro que provavelmente muitos de vocês estejam familiarizados. Esse encontro, ele ocorreu à beira de um poço milenar e mudou não apenas a história da personagem principal que teve esse encontro ali com Cristo Jesus, mas todo o contexto de uma cidade. Eu estou falando do texto que narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse texto se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, versos de número 1 a 42. Amém? Esse texto nos apresenta algumas lições extremamente importantes e que devemos aplicar às nossas vidas hoje. João registra que Jesus ele deixa a Judéia e dirige-se para a Galileia. E aqui eu quero chamar a sua atenção logo nessa introdução para o verso número 4, porque diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Veja, a rota mais curta entre a Judéia e a Galileia era através de Samaria. Entretanto, devido à profunda inimizade entre os judeus e os samaritanos, muitos judeus evitavam passar por Samaria e eles optavam, na maioria das vezes, a rota que contornava Samaria, ainda que isso custasse o dobro do tempo. Você já deve ter, em algum momento, ouvido falar sobre a rixa existente entre os judeus e os samaritanos. Eles carregavam uma briga, uma rixa histórica que se iniciara centenas de anos antes. As opiniões, a visão de mundo, enfim, as perspectivas, tanto dos judeus quanto dos samaritanos, elas eram antagônicas, elas divergiam em praticamente tudo, principalmente na visão teológica, na visão do reconhecimento da supremacia da dinastia davídica e também da visão quanto ao lugar correto para a realização de culto e adoração ao Senhor. Em suma, esses povos, apesar de co-irmãos, eles eram inimigos sociais, inimigos religiosos, inimigos políticos. Nos dias de Jesus, este muro de separação entre judeus e samaritanos era uma barreira intransponível. Na ótica judaica, nenhum samaritano merecia receber salvação. Porém, apesar de Cristo Jesus ser judeu, ele não se deixou envolver por nenhuma dessas questões históricas. Por que eu quis chamar a sua atenção para o verso de número 4? Porque se você der uma olhada depois, em todo o capítulo de número 4, você irá perceber, compreender que o texto deixa claro que a necessidade de Cristo Jesus passar por Samaria não estava relacionado a uma economia de tempo ou uma diminuição do percurso. Isso tem que estar claro. Antes estava profundamente relacionado à propagação do Evangelho do Reino também aos samaritanos, ou seja, a mulher samaritana e os samaritanos, aquela cidade estava na agenda de Jesus. E aqui está já na introdução a primeira lição da nossa reflexão de hoje. Deus em Jesus, Ele toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 19, nos diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. João aqui, então, ele continua sua narrativa a partir do verso de número 6, dizendo que havia ali um poço de Jacó e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe então Jesus: dê-me um pouco de água. E João ainda nos informa que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida, comprar pão. Jesus então ele vem da sua viagem, ele para ali para descansar e de repente junto ao poço chega essa mulher. Com um rápido olhar ela deduz que há um estranho junto ao poço e que esse estranho era um judeu. E considerando que os judeus não davam importância aos samaritanos, ela então ignora aquele homem enquanto executa ali os seus procedimentos para apanhar, para retirar a
água que ela necessitava e que tinha ido até ali então para apanhar. Jesus então ele quebra, ele ignora todo o costume, toda a prática e regras pertinentes ao judaísmo e pede água àquela mulher. Verso de número 7, ele pede água. Dê-me um pouco de água. Então a mulher levanta duas questões aqui. Verso de número 9, ela diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Veja, ela acha estranho a abordagem de Jesus e, por estar presa às tradições que eu já citei aqui históricas, ela destaca então um impedimento duplo para aquele pedido daquele homem. Ela argumenta que ela era uma mulher e não era comum os homens se dirigirem a uma mulher, principalmente uma mulher estranha, principalmente em público, e pelas vestimentas de Jesus, com certeza ela reconhece que não se trata de um judeu qualquer, mas de um mestre, um rabi. Em geral, os mestres judeus, eles ensinavam que era proibido a um homem falar com uma mulher na rua. Naquela cultura, era negado às mulheres o acesso à educação, principalmente à educação religiosa. E para um mestre, seria desonroso ter uma mulher como sua aluna, e aquela mulher sabia disso. E aí, diante de todas essas questões, ela argumenta ainda o fato de que, além dela ser uma mulher, ela também era samaritana. Ela sabia que os aspectos religiosos envolvidos nessa rixa, nessa briga que eu já citei, eram tal que, de acordo com as tradições dos judeus, se Jesus ele usasse uma vasilha ou qualquer outro objeto pertencente a ela, ele seria considerado como alguém contaminado, uma vez que na tradição judaica se dizia, se ensinava que tudo que pertencia aos samaritanos pela tradição era cerimonialmente impuro. Mas veja, perceba, Jesus, ele não era dado às convenções sociais quando se tratava de buscar quem estava perdido. E aqui é mais um caso de alguém que está perdido e que Jesus vai ao encontro. De um lado, por causa da tradição cultural, religiosa, social, aquela mulher achou confusa a abordagem de Jesus. Por um outro lado, diante do seu histórico pessoal de dor, de vergonha, de humilhação, de desprezo, de rejeição, de abandono, ela fica espantada pelo fato de um homem que é um mestre, um rabi judeu, reconhecer que ela exista e ainda dirigir-se a ela com respeito. E mais, demonstrando uma necessidade, pedindo o auxílio dela. Aqui está a segunda lição da nossa reflexão de hoje. Em Jesus, as barreiras raciais, religiosas, sociais, elas são destruídas, elas caem por terra. Ele não faz acepção de pessoas. Na visão de João, lá no Apocalipse, está registrada no capítulo de número 5, a partir do verso de número 9, a canção em que os 4 seres viventes e os 24 anciões declaram diante do Senhor: Tu és digno de receber o livro e de abrir o seu selo, pois foi morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Infelizmente, assim como a mulher samaritana, há uma quantidade enorme de pessoas que acreditam que Deus jamais se relacionaria com eles. Jesus é Deus e a sua biografia nos mostra que Ele tem prazer em interagir e se relacionar com os homens. Não importa a sua posição social, a sua condição financeira, o seu nível cultural ou o seu berço religioso. Ele é o novo e vivo caminho que dá acesso a Deus, e Ele te convida, Ele me convida, Ele convida a todos os homens a andar nele. Quando Jesus pediu água à mulher, ela naturalmente pensou em todo o processo relacionado ao poço.
Ela tinha ido ao poço por causa de uma necessidade sua, uma necessidade física e não uma necessidade espiritual. Ao perceber que conseguira a atenção da mulher, Jesus então desperta a sua curiosidade e direciona a conversa para assuntos espirituais, dizendo o seguinte, verso de número 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Veja, a mulher agora, ela fica um pouco mais confusa e ela não compreende. E diante da resposta provocativa aqui de Jesus, ela foca na impossibilidade de alcançar a água sem os meios necessários. Veja o verso de número 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Automaticamente, a tradição histórica e religiosa, aqueles conflitos que eu já citei, afloram e se potencializam nela, por entender que aquele homem, aquele mestre judeu, até então desconhecido, estava colocando-se em uma posição superior à de Jacó, que deixara aquele poço milênios ali, providenciando, suprindo a necessidade dos samaritanos. Então, no verso número 12, ela confronta o Senhor e ela diz: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Até do gado ela se lembra. Veja como que era intensa essa rixa. A mulher não sabia, mas Jesus estava trabalhando para que o seu ouvir fosse despertado pela palavra de Deus, pois a proposta que ele estava oferecendo dava a conhecer que ele era de fato superior ao próprio pai Jacó. Versículo de número 13, Jesus responde para a mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao se dirigir à mulher, falando dessa maneira, o que Jesus aqui ele está afirmando é que, assim como o nosso físico, ele necessita ser hidratado, ele necessita ser cuidado, ele necessita ser alimentado para que possamos viver bem, viver com saúde, da mesma forma o é com o nosso espírito. E aqui então eu quero destacar para você a terceira lição da nossa reflexão de hoje. Jesus nos alerta que a realidade espiritual é muito mais séria e real que as necessidades materiais. Preste atenção nisso. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, é de Deus. A mulher, ainda presa às suas necessidades, aos seus problemas, à sua condição, ela não conseguia entender a fala de Jesus. Ela pensa o seguinte: como é que ele tem uma água superior e ele vem me abordando pedindo água para beber? Infelizmente, muitas pessoas, no afã de saciarem os seus desejos, as suas necessidades, se apegam a coisas e a situações, até mesmo no meio religioso, que nunca poderá saciar de fato a alma e o espírito ou a necessidade humana. Outros deixam de se relacionar com Deus por acreditarem que haverá uma cobrança, uma exigência, num nível tal, numa relação tal, que eles não conseguirão corresponder. E aqui, então, eu quero apresentar para você o motivo do porquê que Cristo abordou a mulher daquela maneira. O fato de Jesus, então, ter chegado diante dela pedindo água. Na realidade, o que Jesus estava, em outras palavras, dizendo nas entrelinhas era: eu quero me relacionar com você, sem nenhum tipo de interesse escuso ou disfarçado. Eu quero que você entenda que Cristo Jesus, ele não é como os demais homens que procuram se beneficiar nas suas relações, visando os seus próprios interesses, e nessa perspectiva de ter os seus interesses supridos, normalmente construímos relações vendo o outro como um objeto ou como um meio. Infelizmente tem sido assim no decorrer da história. Com Jesus não.
Ele sabe que de nós mesmos nós não temos nada, absolutamente nada de bom que Ele já não tenha para oferecer. Ele é Deus. No entanto, a sua proposta de relacionamento, de comunhão, de amizade, Ele sempre estará aberto a trocas. Perceba que, apesar dele não precisar da nossa água, das nossas vasilhas, dos nossos meios para retirar a água e muito menos dos nossos poços, se atentarmos bem para a sua proposta, para o seu pedido, é como se ele estivesse dizendo assim: dá-me as tuas frustrações, as suas teimosias, as suas quedas, os seus fracassos, as suas decepções, as suas rejeições, e receba de mim aceitação, transformação, cura. Não importa as marcas e os adjetivos que estão sobre você. Se você permitir, eu mudo a sua história. Apesar de Jesus ter abordado aquela mulher com um pedido de água, se você der uma olhada em todo o capítulo de número 4, você vai perceber que em momento algum Jesus bebeu da água. Entendemos aqui que ele utilizou o pedido para iniciar a conversa e demonstrar através daquele diálogo que a real necessidade a ser saciada era a daquela mulher e não a dele, e que ele conhecia a necessidade que ela tanto tinha. Sede fala de desejo não satisfeito, fala de expectativa não realizada. A mulher então, diante das colocações de Jesus, ela faz um pedido, mesmo ainda sem entender. Verso de número 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Veja que o seu interesse aqui agora lembra muito o tipo de relação em que muitos ainda hoje estão a procurar. A relação que visa apenas o benefício, a expectativa de simplesmente aliviar ou eliminar uma obrigação, ou ainda de se ver livre de uma situação embaraçosa, constrangedora, uma situação que incomoda, que faz doer a alma, que traz algum tipo de culpa ou de vergonha. A narrativa de João dá a entender que ir ao poço era um incômodo para aquela mulher. Ela escolhera um horário que não era comumente utilizado. Ela vai ali ao meio-dia, quando o sol está extremamente quente. Por causa do horário e da fala que Jesus irá fazer logo mais à frente a respeito das relações afetivas da mulher, tradicionalmente há uma interpretação de que esta mulher era uma mulher de má reputação. Alguém que, por causa do estilo de vida que adotara, por causa da maneira com que vivia, ela então era apontada, criticada, discriminada, rejeitada, não só pela comunidade judaica, mas também pela sua comunidade local, também pelos demais samaritanos, por seu próprio povo. Jesus, sabendo então que a sede que ela conhecia era física, usa elementos da situação que ela conhecia. Quais elementos? A sede, a água, o poço, para falar-lhe de sua necessidade espiritual. Ele estava falando da vida eterna. E então no verso de número 16, diante do desejo dela de provar dessa água, Jesus diz assim: vá, chame o seu marido e volte. Ela então para e responde: não tenho marido, respondeu a mulher. Veja, mesmo sem nunca ter tido nenhum contato anterior com aquela mulher samaritana, Jesus conhecia os detalhes da vida dela. Jesus é Deus, Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece cada detalhe da sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga. Não fuja dele. Verso de número 17, ainda na parte B, diz assim: você falou corretamente dizendo que não tem marido. 18, fato é que você já teve 5 e o homem com quem vocês agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
E aqui eu quero então chamar a sua atenção para a quarta lição dessa reflexão, desse encontro maravilhoso de Jesus e a mulher samaritana. O encontro com Jesus nos leva a reconhecer nossa própria indignidade. O maravilhoso disso tudo é que Cristo Jesus, apesar das nossas falhas, Ele nos trata com amor. Todos nós, diante da presença santa do Senhor Deus, nós precisamos ter a mesma atitude do profeta Isaías. Qual atitude? Quando Isaías se viu na presença do Senhor, ele olhou para si mesmo e ele enxergou e declarou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, no verso de número 19, então, a mulher volta-se para o Senhor e ela diz: Senhor, vejo que és profeta. João nos diz que ao descobrir que Cristo era um profeta, ela deixa agora suas questões, as suas necessidades básicas, os seus traumas, as suas frustrações, as suas angústias, ela deixa tudo isso de lado e ela passa a indagar questões relacionadas à adoração. Verso de número 20. Nossos pais antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, a questão do lugar da adoração era um dos motivos das rixas entre judeus e samaritanos. Essa era uma questão que se arrastava por gerações e aquela era uma oportunidade que ela não poderia deixar passar em branco. Infelizmente, a concepção de adoração da mulher era como a de muitos no decorrer da história, inclusive nos dias atuais. Qual visão, pastor? Uma visão distorcida, centrada na religião. Veja aqui a construção do argumento e da fala dessa mulher no verso de número 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Apesar dela estar preso a esse ranço histórico, havia um ponto positivo. E Jesus, ele percebe isso. Qual o ponto positivo? Havia um interesse nela agora de descobrir qual o local correto de adorar e como adorar. Em outras palavras, ela queria saber como ser aceita por Deus. E como eu sei que esse sentimento, esse desejo passa em inúmeros corações. Com isso, ela levanta uma das questões teológicas mais importantes registradas no Novo Testamento. Questão essa que continua atual. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Por quê? Porque apesar de muitos negarem, não assumirem, infelizmente, as suas práticas evangelísticas, as suas práticas de expansão e de marketing revelam que quase todas as religiões, as denominações, as convenções e até mesmo algumas igrejas, de alguma forma, ainda que não intencionalmente, eles tentam monopolizar a autoridade de conceder a salvação. O que nos leva então de volta ao tema ou ao questionamento levantado aqui pela samaritana. Há mais de 20 séculos precisamos olhar para a palavra de Deus, precisamos olhar para a história e resgatar o que Jesus nos ensinou lá. Que este tema é extremamente importante para Deus e que por causa disso Ele não delegou aos homens, Ele não deixou esse tema em mãos humanas. E aqui então está a quinta lição que eu quero chamar a sua atenção desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. A salvação é uma obra exclusiva de Jesus. A salvação vem do Senhor. Se você deseja ser salvo, eu quero chamar a sua atenção para que você ouça o que aquela mulher ouviu e não conseguiu entender de início, mas que para nós hoje está claro. Verso de número 14, a parte A. Jesus diz para aquela mulher assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Preste atenção nisso. O mundo e as suas propostas são muito atraentes, mas ainda que o mundo com essas propostas, ele venha te proporcionar, ele venha te dar aquilo que ele tem de melhor, você ainda terá sede. Não há balada,
baladas, não há dinheiro, entretenimento, refeições, lugares, realizações, conquistas, prazeres que satisfaçam e que preencham a alma humana por completo. Você bebe um gole dessas coisas que o mundo oferece e você acaba descobrindo que você apenas ficou com mais sede, com mais vontade de beber. Por isso o Senhor então, Ele afirmou aqui: quem beber dessas coisas, quem beber dessas águas, tornará a ter sede. A especialidade, preste atenção nisso, do mundo é despertar o apetite e não satisfazer. Ele desperta, mas não satisfaz, ele escraviza. Ao falar da água viva, Jesus vai além, porque ele diz assim: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Preste atenção nisso. O que Jesus está propondo para aquela mulher que ela não entendeu num primeiro momento, mas que você e eu conseguimos compreender hoje de forma clara, é que Ele está nos ensinando que tudo o que provém de fora é inútil, não satisfaz, não supre, não sustenta, mas a pessoa que é salva por Ele, a pessoa que é salva por Cristo Jesus, ela então recebe o Espírito Santo de Deus e passa a ter dentro de si uma fonte interior que a satisfaz, não é apenas diariamente, mas continuamente. Jesus então, ele vai direto ao ponto, verso de número 21, e declara para a mulher: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E então, no verso de número 22, ele faz aqui uma observação que tem muito a nos ensinar e que eu queria que você prestasse bastante atenção à fala de Jesus para esta mulher, porque ele diz assim: vocês, samaritanos, parece que ele está brigando, mas ele só está ensinando. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Preste atenção. Como eu disse, apesar de parecer que Jesus está ali discutindo, brigando com ela, não é. Ele está ensinando, e esse ensino nós precisamos aplicar hoje. Note, a resposta de Jesus está ligada à afirmação da mulher que ela fizera lá no verso de número 20 e que demonstra a prática de muitos ainda hoje, uma adoração para agradar adoradores, um fim em si mesmo, a ilusão de acreditar que por estar envolvido num meio religioso está salvo. Normalmente os que pensam assim, eles são levados a criticar e a excluir todos aqueles que não comungam da mesma prática ou das mesmas ideias que eles. Aqui está a sexta lição dessa nossa reflexão do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ter disposição para engajamento religioso não confere ao homem a condição de verdadeiro adorador. Preste atenção nisso. Embora os samaritanos entendessem que adoravam a Deus, contudo adoravam-no como que Jesus diz? Sem conhecê-lo. O que não era muito diferente da adoração que acontecia também por parte de muitos judeus. Isaías capítulo de número 29, verso de número 13, o Senhor Deus diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Jesus, então, aqui, ele está pondo um fim a um conflito teológico existente entre os samaritanos e os judeus. Versículo de número 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com essa resposta, Jesus então desafia aquela mulher e nos desafia a todos nós a desviar os nossos olhos do monte, no caso dela, do monte, e a olhar para dentro de si mesmo, olhar para dentro de sua alma.
diante do interesse da samaritana, Jesus apresenta a concepção verdadeira de adoração que agrada o coração do Pai. A adoração que só é possível ser feita em espírito e em verdade. Apesar de pecadora e de não pertencer à comunidade de Israel, aquela mulher, ela tinha uma certeza. Verso de número 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E aqui eu quero mais uma vez chamar a sua atenção. Perceba o que está acontecendo aqui no texto. Ela estava junto a Cristo e continuava à espera do Messias que havia de vir. Será que por vezes nós não temos tido a mesma experiência? Será que isso também não tem acontecido com você? Infelizmente, desde a nossa infância, nós somos ensinados que Deus está longe, principalmente dos pecadores. Nós somos treinados a procurá-lo longe, normalmente a procurá-lo num outro ambiente, numa outra geografia. Em geral, nós somos levados a achar que para sermos aceitos por Ele, nós precisamos nos enquadrar num estereótipo caracterizado por normas, por regras, por leis. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a mulher samaritana, ela estava presa a todas essas ligaduras e amarras. E nesta condição, ela expressa a sua expectativa e a sua confiança nas Escrituras. E então Jesus se revela a ela, verso de número 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ela pensava no Messias como uma perspectiva, uma esperança futura, distante. Mas Jesus revelou-se a ela pessoalmente como Cristo. E aqui está a 7ª lição desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Cristo quer revelar-se pessoalmente a cada pessoa que almeja ter um encontro com Ele. João, então, ele narra duas situações completamente opostas. De um lado, os discípulos de Jesus que retornam das compras, trazendo o pão, trazendo ali o alimento, e que ao se depararem com aquela situação, eles ficam perplexos com o fato de Cristo estar falando com uma mulher e uma mulher samaritana. Eles ainda tinham um entendimento da sua antiga cultura veterotestamentária. A mulher que tinha ido retirar a água do poço, ela deixa ali mesmo o seu cântaro e ela corre para a cidade para anunciar aos homens que Cristo estava no território samaritano e que verdadeiramente ele era um profeta da parte de Deus. Coisas completamente opostas. Enquanto a mulher anuncia as maravilhas de Jesus à cidade, o mestre trabalha a visão e o coração dos discípulos em relação aos samaritanos. E João nos diz que muitos creram nele. Eu quero finalizar a reflexão de hoje lembrando de uma 8ª lição aqui. Em Jesus o nosso testemunho se destaca mais do que o nosso passado. O que você quer dizer com isso, pastor? Que Ele quer nos fazer testemunhas de quem Ele é. A principal lição desse encontro entre Jesus e essa mulher é que Jesus está nos desafiando: prove da água viva, e Ele irá mudar o seu testemunho atual. Ele fará com que o seu testemunho se torne muito mais vivo, muito mais eficaz, muito mais presente na memória daqueles que estão à sua volta do que o seu passado. Através da transformação da sua vida, Ele pode e Ele quer impactar a vida de outros, a começar da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua cidade. Como eu disse no vídeo passado, eu não sei o que você fez ou deixou de fazer. Não importa. Você está na agenda de Deus. Cristo Jesus quer ter um encontro transformador com você. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti
que Ele te dê paz, a paz que excede todo o entendimento. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, meditando nos encontros com Jesus.